No princípio, estas são as primeiras palavras da Bíblia e talvez as mais profundas já escritas. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em Gênesis 1:1, relato da criação que não só deu origem a uma das maiores religiões do mundo, mas que também moldou a visão de bilhões de pessoas ao longo da história. E olha, não importa se você se considera religioso, ateu, agnóstico ou se está só de passagem e é simplesmente curioso. Este texto é um pilar da nossa cultura e merece muito a sua atenção. Então, prepare-se porque a jornada é fascinante. Vamos desvendar juntos os mistérios e as mensagens poderosas que essas palavras guardam. Bora lá? Gênesis foi escrito há mais de 2.500 anos. Para ter uma ideia, estamos falando de uma época anterior à filosofia grega, durante ou logo após o exílio babilônico do povo judeu. Mas a grande questão é: por que diabos este texto foi escrito? Pense que naquela época, todas as culturas tinham suas próprias histórias de origem, seus próprios mitos de criação. Os babilônios tinham o famoso Enuma Elish. Os egípcios também tinham suas narrativas complexas. Mas Gênesis 1, meus amigos, é radicalmente diferente de tudo isso. Enquanto as outras culturas imaginavam múltiplos deuses brigando, competindo e criando o mundo, quase que por acidente, de forma caótica, Gênesis nos apresenta uma visão completamente distinta. Ele nos mostra um Deus singular, criando com um propósito claro, com ordem e, o mais impressionante de tudo, declarando que tudo o que ele faz é bom. Essa é uma ideia revolucionária para a época. Vamos para o dia 1. Haja luz. E houve luz. Que loucura, né? A luz é criada antes do sol. Isso intriga muita gente e rende discussões acaloradas até hoje. Alguns teólogos veem isso como uma luz espiritual, a própria presença de Deus iluminando o universo antes mesmo de haver uma fonte física de luz. Outros argumentam que é uma linguagem poética, não uma cronologia científica literal. De qualquer forma, já começa nos desafiando a pensar fora da caixa. No dia 2, Deus separa as águas. Ele cria uma expansão entre elas, que hoje chamamos de céu. Pense na visão de mundo antiga. Eles acreditavam que havia águas acima da abóbada celeste, de onde vinha a chuva, e águas abaixo, formando os oceanos. Deus está, literalmente, organizando o caos primordial, estabelecendo limites e estruturas. Ele não cria da bagunça, mas da ordenação dela. Chegamos ao dia 3, duas grandes criações em um só dia. Primeiro, a terra seca emerge das águas, e logo em seguida, as plantas brotam, enchendo o mundo de vida e cor. E de novo, um detalhe que nos faz coçar a cabeça. As plantas surgem antes do sol e da lua. Isso desafia a nossa lógica científica moderna. Mas talvez o texto esteja nos mostrando que a criação divina não segue as mesmas regras que nós, ou que a vida, em sua essência, não depende exclusivamente das fontes de energia que conhecemos. É uma forma de dizer que Deus é a fonte suprema de tudo. No dia 4, aí sim, aparecem o Sol, a Lua e as estrelas. Mas perceba algo crucial. O texto não usa os nomes Sol e Lua. Ele os chama de luzeiros maior e menor,
Por que essa escolha de palavras? Porque em hebraico, as palavras para sol e lua eram frequentemente associadas aos nomes de deuses pagãos. O autor bíblico está mandando um recado claríssimo. Vocês que adoram o sol como um Deus poderoso, ele é apenas uma lâmpada que Deus criou. Nada mais. É uma desmistificação poderosa do panteão de outras culturas. No dia 5, a vida animal explode. Primeiro, o mar e o ar ganham seus habitantes. Peixes de todos os tipos e aves voando pelos céus. E pela primeira vez no relato, Deus abençoa suas criaturas. Há uma progressão notável. Aqui menos a criação está ficando mais complexa, mais diversificada, mais viva e cheia de propósito. É como se a melodia da vida estivesse ganhando novos instrumentos. E chegamos ao dia 6, o clímax da criação. Aqui surgem os animais terrestres e, finalmente, nós, a humanidade. A frase "façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança" é enorme. Em muitas outras culturas antigas, apenas os reis eram considerados imagem dos deuses. Aqui Gênesis 1 declara que todo ser humano, homem e mulher, carrega essa imagem divina. Que dignidade! E junto com isso, vem o mandato: dominem a terra. Infelizmente, isso foi muitas vezes mal interpretado como uma licença para explorar e destruir. Mas o hebraico original sugere um cultivar e cuidar, uma mordomia. Somos zeladores do planeta, não ditadores. Finalmente, o dia 7, Deus descansa. E aqui, a mensagem é profunda. Ele não descansa porque estava cansado. Afinal, Deus não se cansa. Ele estabelece um padrão, o Shabat, o sábado. A mensagem para nós: se até Deus descansa, você também deveria. É revolucionário. Especialmente numa época onde o trabalho escravo era comum. Um lembrete de que o descanso é parte do ritmo divino da vida. Agora, a grande questão que todos se fazem: como interpretar Gênesis 1? Existem basicamente duas leituras principais. A primeira é a leitura literal. Para alguns, o texto descreve 6 dias de 24 horas, que ocorreram há cerca de 6.000 anos. Para eles, é uma história científica e cronológica. A segunda é a leitura figurativa. Muitos outros veem Gênesis 1 como uma poesia teológica. Os dias podem ser eras geológicas, ou até mesmo uma estrutura literária. Repare no paralelismo: os dias 1 a 3 criam espaços e os dias 4 a 6 preenchem esses espaços. É uma obra de arte textual. E a velha briga entre ciência versus fé. Aqui está minha provocação. Gênesis 1 provavelmente não estava tentando responder como o universo foi criado, mas quem o criou e por quê. É um texto sobre propósito e significado, não sobre o processo exato. Independente de como você interpreta, Gênesis 1 transmite verdades poderosas que ressoam até hoje. Primeiro, a ideia de ordem versus caos. Deus traz ordem ao universo. A vida tem estrutura e sentido. Segundo, a bondade da criação. 7 vezes o texto diz: era bom. O mundo físico não é mau. É intrinsecamente bom. Uma dádiva. Terceiro, a dignidade humana. Todos nós somos imagem de Deus. Essa ideia fundamentou os direitos humanos, a abolição da escravatura
e a busca por justiça social. Quarto, descanso é sagrado. Numa cultura que vive obcecada com produtividade, lembre-se, até Deus descansou. Precisamos parar, recarregar e, por fim, mordomia. Não somos os donos do planeta, somos seus cuidadores. Gênesis 1 é muito mais do que um relato antigo, é um verdadeiro manifesto sobre a natureza da realidade, nosso lugar nela e nosso propósito. Você pode vê-lo como ciência, como poesia, como um mito fundacional, mas ignorar seu impacto é perder uma peça fundamental da história humana e da forma como pensamos sobre o mundo. E você, como interpreta Gênesis 1? Conta pra gente nos comentários. Sua opinião é super importante. Se você gostou do vídeo e do nosso papo de hoje, deixa aquele like maroto e se inscreve no canal, porque vem muito mais conteúdo bíblico profundo por aqui. Até a próxima!